just got paid, but the man needs to give me a raise. Need to work. Então, pessoas, vamos organizar um eixo temático, abrangente para a construção desses textos hoje? Vamos? Então, vamos. É claro. A questão é que estudar por eixos temáticos pode ser uma das saídas mais inteligentes e estratégicas para lidar com as redações, já que te permite uma visão abrangente sobre o tema, te permite já absorver um repertório que seja matador, para seja lá qual for o desdobramento que esse tema envolva, e claro, te facilita compreender outros recortes, outras possibilidades de tema que talvez ainda fossem desconhecidos para você. Então, começar por um eixo temático vai fazer com que você acabe dominando mais a abordagem de qualquer tema que você vá trabalhar por aí nos próximos tempos, certo? Bom, para hoje eu separei a discussão do eixo educação, porque na verdade todas as provas de Enem, mais especificamente, estão direta ou indiretamente relacionadas a algum trabalho educacional. Isso porque a seleção dos temas da prova está condicionada à realidade do estudante, ou seja, de alguma forma a vida desse candidato como estudante está presente no tema da redação, está presente na abordagem da proposta. Então, há certos argumentos vinculados à educação que são essenciais para você abordar em qualquer texto. Nesse caso, eu já tenho trabalhado nas últimas semanas 1,5 tonelada de temas vinculados à educação, de literacia familiar, que é uma grande aposta para o Enem, até questões sobre analfabetismo funcional ou alfabetização para tecnologia. Então, você vai precisar de repertórios que sejam certeiros para você usar, seja lá qual for a direção que você for discutir. Ok? Então, no que diz respeito a esse eixo educação, eu diria para você que uma das primeiras matrizes fundamentais é nós entendermos como o sistema de educação se organiza no Brasil. Começar do começo, né? É isso mesmo. Entender quais são as raízes disso aqui. E olha, eu posso te dizer que uma das bases da problematização de quase tudo que diz respeito à educação é o desenvolvimento tardio de um sistema formal de ensino que atendesse a toda a população. Ou seja, demorou-se muito no cenário brasileiro a considerar que educação formal fosse prioridade. Quando eu me refiro à educação formal, eu estou me referindo a essa de sala de aula, sabe? Sustentada por livro, por um programa de ensino e tudo mais. Porque educação sempre há em qualquer instituição, dentro da família, da igreja, de qualquer outra base social, maior, coercitiva e que conduz os valores morais, como Durkheim já sustenta aí há alguns anos, Mas essa educação formalizada, que prepararia para a vida, para o mercado de trabalho, para a vivência política, demorou muito a ser realmente ampliada e para que cobrisse toda a população, como hoje é determinado por lei. Na verdade, uma determinação legal para isso só acontece mesmo com a Constituição Federal de 88. Quer dizer que até 88 não tinha escola? Tinha escola, mas não desse jeito como você conhece hoje, ampla, acessível, de direito e de dever para toda a população. Em 88, educação passa a ser considerada um direito e um dever, ou seja, a população tem acesso e é obrigada a se formar, passar por um sistema de ensino, Até 88 isso não existia. O que nós vimos até 88, antes desse desenvolvimento fabuloso de uma educação obrigatória e ampla à população, nós encontrávamos, na verdade, uma escola sectária, ou seja, uma escola que atendia a alguns setores da sociedade,
que servia para alguns núcleos, ou seja, uma escola que atendia a elite econômica desse país. Então, não é à toa que a elite econômica, durante muitos anos nesse país, coincidiu com a elite intelectual, ou seja, o acesso à educação era para poucos que podiam, de fato, frequentar esses espaços escolares. Até por volta do século XIX, só homens brancos frequentavam as escolas. Então, as mudanças são muito recentes. Para que mulheres pudessem frequentar a escola, até mais ou menos meados do século XX, essas mulheres tinham que ter autorização expressa dos pais ou do marido, já que muitas delas casariam muito, mas muito cedo, né? Então, era para sim uma fatia muito pequena da população. Então, o acesso à educação demorou muito a acontecer de forma realmente democrática. A gente veio conhecer democracia nesse país há muito pouco tempo, né? Então, essa escola sectária acabava realmente formando a poucas pessoas, e o que se tinha para a população mesmo eram os mestres de escola, geralmente. O mestre de escola era um profissional que detinha conhecimentos básicos sobre quase tudo, sabe? Um pouquinho de geografia, um pouquinho de matemática, um pouquinho de leitura e tudo mais, e dava ali as primeiras formações para uma pessoa. Se fosse de classe baixa, então o máximo de formação era o quê? Ler, escrever e fazer os algoritmos básicos, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, ponto. E aí, por que essa pessoa não se mantinha na escola por mais tempo? Trabalho, não tinha essa coisa de estudar para trabalhar. Era trabalho primeiro, escola era luxo. Então, os mestres de escola foram uma tradição brasileira durante muito tempo, e ainda se ouve falar dessas estruturas ainda, Brasil adentro, pelo grande interior, onde talvez a democracia ainda não tenha chegado, né? Então, esses mestres de escola duraram por muito tempo, e era comum também que houvessem preceptores para a maioria das famílias mais abastadas. Então, como poucas escolas existiam, e essas poucas que existiam eram para os intelectuais, esses preceptores ficavam em casa. Eram os mesmos profissionais, basicamente, a mesma formação de um mestre-escola, só que doméstico, contratado e quase agregado à família para formar os filhos. Se eram das famílias mais ricas, provavelmente eles terminariam essa formação depois na Europa e voltariam ao Brasil para assumir, né, os trabalhos por aqui. Então, não havia muito acesso a uma outra estrutura, né? Claro, pouquíssimas que foram atender a essas outras bases. Então, você entende por que até hoje escola é negligenciada no país? Porque a instituição escola levou muito tempo para ser considerada uma instituição importante. Ou seja, por muito tempo ela foi considerada uma instituição secundária, um luxo que nem era tão necessário assim, que nem era tão vinculado assim às demandas cidadãs e sociais. O que estava associado à sobrevivência social, econômica, aqui, pelo menos que se considerava à época, é trabalho. O negócio era cabo da enxada, né? E provavelmente você ainda escuta um pouco do lastro dessa época nos dizeres aí dos seus avós ou de gente mais idosa com quem você conviva, que vive dizendo que não entende essa frescura de precisar de tanto livro, de tanto caderno, porque na época deles, com 12 anos de idade, já estava cavando buraco e fazendo plantação de mandioca. Conta essas histórias, e de fato isso era a realidade, e era isso do trabalho pesado, de vincular-se às demandas econômicas, que era de fato importante. Esse negócio de escola, para que isso? Senão, desnecessário, luxo. Né? Então, foi considerado luxo. Então, o fato de ser secundária acaba culminando na negligência que nós
nós vemos hoje, de um investimento ainda frágil ou de pouca credibilidade ao que se faz dentro da escola, de pouca credibilidade ao profissional da educação. Então, resulta em muita coisa que você vê no noticiário aí todos os dias, de uma escola que eu, inclusive, vivo dizendo que está sucateada. E é um sucateamento que tem uma larga história dentro da nossa composição enquanto sociedade, né? Mas aí talvez você me pergunte, bom, e a partir de 88, quando essa escola se torna pública, e aí essa escola se torna direito e dever do cidadão, e aí esses vínculos democráticos todos para o ensino, não mudou de figura? Essa escola não deixou de ser sectária ou secundária, negligenciada para ser uma instituição de prestígio? Bom, pera lá, vamos ver como isso aconteceu, né? Aqui dentro dessa premissa de 88, né, desse projeto elaborado pela Constituição, pela Assembleia Constituinte pós-ditadura, havia uma grande efervescência, uma grande ambição democrática na nossa formação. Ou seja, havia um grande desejo de compensar os abismos sociais, as desigualdades e todos os retrocessos vividos até aqui, com a fixação de um novo modelo político, de um novo aparato legal, de uma nova estrutura de sociedade. Justificável, compreensível? Claro que é compreensível, né? Afinal de contas, é muito sofrimento, é muita desigualdade, é muita dor vivida pelas entranhas dessa terra. É natural que empolgasse bastante com a possibilidade de tomar as rédeas desse futuro, desse país, e reinventar sua estrutura. Lindo, né? Essa ambição democrática entra, inclusive, no artigo 6º da Constituição, que garante que educação torna-se um direito inalienável. Quando a gente diz que é um direito inalienável, significa que cabe a todos os cidadãos. Ninguém fica de fora. E você deve ainda se lembrar dessas aulas em que eu cito questões legais, que do artigo 5º até o artigo 14 da Constituição, se eu não me engano, são as nossas cláusulas pétreas. Ou seja, nada pode mudar. Seja lá o que ocorrer com as outras leis, estatutos, mantém-se, né? Então, a premissa, claro, era de cidadania e de equidade. Bom, o que não deu certo, então, se está tão bonito esse quadro, né? Se essa construção está tão bonita, né? Isso entrou, inclusive, na Lei de Diretrizes e Bases, que estabelece quais conteúdos são mais importantes para cada nível de ensino, a forma como esses conteúdos vão ser administrados e tudo mais. Bom, para não ter dado certo, nós temos aqui uma fila de razões. Vamos lá à primeira. Você já deve imaginar que quando eu falo de ambição, eu já vou mencionar sobre amadorismo. Sim, eu vou mencionar sobre isso. Havia uma ambição muito grande de fazer esse país igual, mas não havia ainda condições de infraestrutura para fazer isso funcionar. Isso aqui talvez seja o problema mais velho e que esteja assim na base da formação desse país. É o nosso pilar apodrecido que abala toda a estrutura que nós estamos construindo desde então de um regime democrático. É ter muito desejo, ter muita vontade, mas sem ter condições técnicas e materiais para fazer isso funcionar, né? Condições técnicas e condições materiais. Então veja, até 88, como eu mencionei, as escolas eram sectárias, atendiam
a uma parcela da população. E essa parcela da população vinda de um extrato social privilegiado. Renda, que eu quero dizer. Essa renda já garantia, sim, um patamar de formação elevado, uma formação doméstica elevada e, obviamente, de crianças e adolescentes e jovens que podiam se dedicar aos estudos por um longo período, já que eles pertenciam a uma classe mais abastada. Não era ali o filho do pobre que precisava deixar o mestre escola para ajudar o pai na lavoura. Não, era ali os mais bem-nascidos, como era o termo da época, que se dedicavam aos estudos. Em 88, as portas dessas escolas que serviam à elite agora vão servir para todo mundo. Vamos abrir para todo mundo. É bonito? É bonito. Fantástico, fantástico. Estava preparado para receber? Não estava preparado para receber. Aí é que começam todos os problemas que você escuta até hoje sobre o que é a escola pública, por exemplo. É uma escola que não tem material didático para todo mundo, que não tem estrutura de sala de aula para todo mundo, que põe 40 meninos onde cabe 20, que não tem profissionais suficientes para atender a toda essa demanda, que tem professores cuja carga horária ultrapassa 40 horas aula por semana e ele não tem tempo suficiente para dar aula, para corrigir prova e para dar assistência para esses alunos, com salários baixíssimos, porque não injetaram dinheiro nesse sistema para receber mais gente e para erguer novas escolas. Então, foi assim um processo de colocar, vamos dizer, de colocar São Paulo, dentro de Patos de Minas, que é a roça onde eu moro. Não coube, não está cabendo até agora. Ou seja, o projeto de abertura, de democratização, de geração de equidade, dessa educação como direito inalienável, não teve uma correspondência física para comportar a mudança. Da mesma forma que não teve correspondência técnica, porque você não está lidando mais com os filhos da elite, você está lidando com o público heterogêneo. Como é que você lida com essas diferenças? Como é que você lida com a ausência de formação doméstica, por exemplo, em termos culturais ou acadêmicos? Como é que você lida com o menino que está na sua sala de aula, mas que está com fome, e porque em casa não teve alimentação suficiente? Como é que você lida com as diferenças culturais, oriundas das próprias diferenças econômicas? Como é que você lida com essa heterogeneidade? Como é que esse professor, até então preparado para lidar com 20 alunos rigidamente disciplinados em sala de aula, passa a lidar com 40 demônios? Como é que faz? Cadê o preparo? Então, aqui, essa carência de infraestrutura foi sentida para lidar com essa heterogeneidade de público, que até então não era uma realidade na escola, em termos sociais, disciplinares, econômicos, em todos os níveis. Não houve infraestrutura suficiente em termos de formação profissional, de treinar esses profissionais para conseguir lidar com essas demandas, para minimizar essas diferenças, para fazê-las menos sentidas aqui. Não houve, inclusive, profissionais em número, como até hoje não há profissionais em número bastante, que consiga atender ao tamanho da demanda que essas escolas passaram a oferecer, a receber, na verdade, da onde não teve. Da mesma forma que não houve aqui material, vou colocar aqui materiais suficientes em termos de materiais didáticos, paradidáticos, livros, leitura, da mesma forma que tecnologia não veio em aparato suficiente, da mesma forma que não vieram escola, a estrutura física da escola, salas de aula suficientes, climatizadas, com bom mobiliário, com boas condições tanto para a aprendizagem quanto para o trabalho do professor.
Você está entendendo como é que nasce o problema? O problema que nasce, na verdade, nem é aqui, né? É na base do país. Mas a tentativa não pôde condizer com a execução. Então, historicamente, esse país tem convivido com esse choque de realidade, sabe? Sonhos muito ambiciosos e uma execução bem falha, bem torta, né? Então, um problema aqui. Então, problemas graves em termos de ambição e execução. Essa história desse choque, dessa ambição e execução, entra muito no conceito de amadorismo, que eu vivo citando no que diz respeito à lógica de formação brasileira do Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda analisa a formação brasileira numa obra chamada O Homem Cordial, uma das obras dele, e ele menciona sobre justamente essa dinâmica no Brasil, de nós convivermos continuamente com essa ambição muito grande na execução de projetos econômicos, sociais, políticos, e termos sérios problemas técnicos na execução desses projetos, né? De faltar recursos, de faltar conhecimento, de faltar habilidade prática, né? Então, fura. Você está vendo isso aí, a mesma coisa no sistema de saúde, você está vendo isso aí nas políticas econômicas, na geração de empregos, você está vendo isso em praticamente tudo que seja Brasil. E é um problema que se arrasta desde a nossa colonização. Esse amadorismo é parte integrante do que o Sérgio Buarque chama de legado colonial, ou seja, uma herança que nós trouxemos da colônia. E olha que o Sérgio Buarque usa de exemplo na obra dele a formação das capitanias hereditárias. Olha como o negócio é velho. Foi a mesma história. Na época, uma ambição gigantesca, né? Vamos dominar a América aqui, é tudo nosso, pegamos, né? Então, tudo nosso aqui. E Portugal não tinha como, não tinha condições técnicas nem condições materiais de sustentar uma colônia da extensão territorial brasileira. Tentou, né? Como nós tentamos para a educação aqui, você viu o que deu. Assim como você está vendo o que está dando o sistema de educação. Então, essa falha infraestrutural tem sido uma das bases mais, assim, pesadas. Você resolve isso aqui com dinheiro? Sim, você resolve com dinheiro. Porque com dinheiro você consegue garantir essas condições materiais, com dinheiro você contrata profissionais, com dinheiro você paga curso de treinamento, de formação de professores, né? Com dinheiro você ameniza a heterogeneidade, principalmente as fissuras sociais que dificultam o acesso à educação, como no caso da pobreza extrema, né, vivida em sala de aula. Mas é o que eu falei lá atrás, a escola ainda é uma instituição secundária, ela ainda é vista como uma instituição secundária, então não recebe a atenção devida, né, entre as prioridades das políticas públicas brasileiras. Bom, além dessa história vinculada à infraestrutura, nós precisamos entender também o que entrou na sala de aula do século XX. Que tipo de conteúdo? Como é que essa formação desses professores, oriunda lá daquela escola sectária, né, chegou até a escola? Como é que aconteceu essa matéria? Como é que aconteceram os conteúdos? Porque a gente tem que explicar aqui qual é o problema, porque temos um problema, além desses vinculados a conteúdo, a superestrutura agora, né? Já que era um bracinho desse aqui, né? A outra face da moeda. Porque olha, alguma coisa de muito errada não está certa. Porque em termos de conteúdo de sala de aula, tem havido um descompasso muito grande. Nós somos um dos piores países nas taxas de alfabetização. Habilidade de leitura péssima, né? Somos um dos piores países em desempenho matemático na prova do PISA. Temos péssimos desempenhos hoje também para a realidade de formação para o mercado de trabalho.
né? Hoje vivemos uma dinâmica de desemprego estrutural horrorosa, de falta de capacitação para o mercado, né? Hoje você está vendo aí, ó, que a formação de 13 anos de escola não te garante acesso a uma prova que vai te colocar dentro de uma universidade. Você precisa de mais uns 4 anos de preparo extra-escola para conseguir participar da dinâmica de avaliação do país. Tem uma coisa muito errada, né? Porque a gente está vendo que o problema não é só ter cadeira ou ter livro ou ter professor em sala de aula, nessas escolas abarrotadas. Há problemas também com o que se ensina, né? E em termos superestruturais, nós temos aqui uma herança bem antiga, bem velha, que influencia bastante na nossa formação. Nós temos, de um lado, uma herança jesuíta, por ordem de chegada, digamos assim, e de outro lado, uma herança positivista. E acaba que as duas, no fim das contas, convergem para praticamente o mesmo ponto, né? Dessa herança jesuíta, nós vemos hoje uma educação, vamos dizer, um tanto quanto alienável, alienada, um pouco desfocada sobre o que é a realidade, congelada no tempo, né? Então, é uma educação recheada de tabus, né, de proibições, de assuntos sobre os quais você não lida, sobre os quais você não toca, e de uma dificuldade muito grande de adaptar-se às grandes mudanças pelas quais o mundo passou, principalmente em termos políticos e econômicos. Em termos políticos, porque, né, da formação jesuíta até hoje, nós saímos de um império e entramos numa democracia. Em termos econômicos, porque, né, nós sofremos assim umas viradas de ponta cabeça nem sei quantas vezes desde a primeira Revolução Industrial. Mudou muito. E nós percebemos que essa herança jesuíta traz uma certa resistência à mudança. Então você vê a mesma sala de aula estruturada em torno dos mesmos conteúdos e de uma educação mnemônica, que era a estrutura de educação que veio de herança aqui do processo de ocupação do país. O que é uma educação mnemônica, professor? É uma educação pautada em memória, decoreba sua vida inteira dentro de uma sala de aula. Essa tradição mantém-se com uma solidez absurda, até porque boa parte da sua vida escolar pode ser resumida a decorar conteúdo para a prova. Não houve ao longo do tempo, dentro da sua formação escolar, e provavelmente você pode comprovar isso, um grande estímulo para você pensar, ou um grande estímulo para você aplicar conteúdo. Você não aprendeu as matérias ao longo da vida no sentido de para que isso aqui serve? Onde é que eu vou pôr isso aqui quando eu ficar adulto? De que maneira eu aplico isso na sociedade onde eu vivo? De que maneira eu me torno melhor, me torno mais forte, me torno mais influente, me torno mais, talvez, autônomo a partir desse conteúdo aqui? Não, você não estudou isso, você não aprendeu assim. Você aprendeu a decorar. Decora hoje porque amanhã tem prova. Se for mal na prova, você apanha. Ou você vai ficar para trás, você vai ser excluído. Então, essa mesma educação, que era a educação sustentada nos modelos europeus lá pelo século XVI afora, é o sistema de educação que está no Brasil até hoje, no século XXI. Decora porque tem na prova. Você vê essa decoreba tanto nas humanas quanto nas exatas. Nas humanas é uma tonelada de teorias e de nomes e de datas que você tem que obrigar a decorar, de conceitos que você tem que absorver e jogar lá, né? Na sua prova, o dia que aparecer. As avaliações, inclusive, ainda funcionam em boa parte assim. Nas exatas, a mesma coisa. Fórmulas, mais fórmulas, problemas impossíveis, inimagináveis no mundo real, principalmente para uma pessoa que viva no mundo real e que você é obrigado a ter respostas, a resolver.
só baseado em memória, né? Então, essa educação mnemônica veio para nós e mantém uma tradição pesada no sistema de ensino que impede que você saiba aplicar. É uma educação rígida, né? Não te dá margem para se desenvolver. E claro, tudo que você coloca na memória, que você não usa, apaga. Você esquece. Você só se lembra do que você aplica ou do que faz sentido para você dentro da sua vida. Se você decorou e não aplicou pelo menos umas 3 vezes dentro do seu cotidiano, você não vai lembrar mais. Você vai esquecer tudo. Não fica. A nossa memória é extremamente seletiva em termos daquilo que nós não vemos emprego, né, pragmatismo. E essa herança positivista, né, aqui herdeira da visão kantiana lá do século XX e trazida para nós aqui no sistema de ensino brasileiro por uma figurinha chamada Olavo Bilac, que Olavo Bilac, além de um grande poeta parnasiano, foi um dos entusiastas do nosso atual modelo de educação, da estrutura de escola como a gente conhece. Sustentou outros valores fortes e que acabam também sendo obstáculos muito grandes para a renovação da escola ou de um sistema de ensino que seja mais prático. De Conte, de Olavo Bilac, dessa herança positivista, nós pegamos a força da hierarquização, quase que eu travo a língua aqui, hein? Hierarquização vertical na estrutura de sala de aula. Ou seja, você tem aqui o professor, né, no topo da cadeia alimentar, não é mesmo? Que vai ensinar para você tudo que você precisa aprender. E você não sabe nada? Não, você é burro, você é tapado, você tem que absorver tudo que esse professor conseguir colocar na sua cabeça. Então vamos colocar aqui pequenos furinhos, né, onde ele regurgita tudo mastigado para você engolir, não para você pensar. E ai de você, dentro dessa hierarquização vertical, que questionar o que o professor tem para dizer. Não, você não sabe nada, ignorante. O professor sabe tudo. O professor impõe conhecimento e você absorve conhecimento. Isso é a estrutura de sala de aula. Inclusive a própria organização física da sala de aula, com esse enfileiramento de crianças sentadas e o professor de pé na frente, geralmente em cima de um palanque ainda, já é uma ordem hierárquica, né, para mostrar quem é aqui a mente iluminada que transmite e quais são as mentes desmioladas, descerebradas que recebem. E é a estrutura que existe até agora. Porque ai de você, que questionar os seus professores em relação ao conteúdo que eles estão dando. Que resolver tentar um debate em pé de igualdade com a matriz intelectual que ele discute. Não existe a possibilidade de você questionar a relevância de um conteúdo, por exemplo. O seu papel é ficar calado e ouvir. Enquanto o mundo, para você ver a contradição, né? Por isso que eu falei que o mundo mudou muito e isso não acompanhou. Então, a jesuíta e a positivista acaba fechando nessa resistência à mudança. O mundo exige que você seja ativo, que você tome decisões, que você fale, que você seja uma pessoa crítica, produtiva, inventiva. E a escola não te ensina isso, ou a escola te ensina que tudo isso é errado, que você precisa ficar quieto e absorver. Da mesma forma que essa formação jesuíta, além dessa hierarquização vertical, nos deixa também um foco científico fortíssimo na seleção do que é conteúdo viável e do que é conteúdo descartável em sala de aula. Ou seja, você só deve aprender e desenvolver as matrizes sérias da ciência. Então você tem uma hierarquia quase sempre das exatas, né, mais técnicas, depois as humanas, lá no pé das humanas, mas lá embaixo você tem ali arte, né, ou qualquer coisa vinculada ao pensamento ou à criatividade. Filosofia e arte fica lá no chão, né? Até porque o foco é científico. Prática esportiva? Jamais, nunca. Habilidade social? Que é isso? Estou falando de escola, não estou falando de boteco. O foco é científico.
E desse foco científico nós vemos outro choque com o mundo lá fora. De novo, qual foi o choque? O mundo lá fora exige que você seja dinâmico em várias habilidades. A sua inteligência emocional precisa ser bem desenvolvida, você precisa ter habilidade social, da mesma forma que você precisa saber cuidar do seu corpo e da sua saúde e dos valores agregados a isso, como disciplina, condicionamento, produtividade e tudo mais. Na escola, não. Então, a escola acabou meio que congelada. É como se, sei lá, um Vesúvio no Brasil tivesse entrado em erupção em cima das escolas e tivessem as mantido congeladas no tempo dentro dessa visão. Só para citar algumas coisinhas dentro dessa herança. Não é à toa que quase sempre, quando eu estou falando de escola, eu uso a alegoria da caverna como exemplo. E você já deve ter me ouvido usá-la para me referir à educação, porque retrata muito o que a escola tem sido. Platão, na sua análise sobre a resistência ao conhecimento, as crenças e o processo de evolução humana, discutiu uma metáfora sobre homens acorrentados a uma caverna, de costas para o mundo, para a saída dessa caverna, e vendo sombras projetadas no fundo dessa mesma caverna, já que havia uma fogueira ali dentro. Então, eles passam a acreditar, como eles estão assim a vida toda, que aquelas sombras ali no fundo da caverna são o mundo real, né? E ignoram que exista um mundo lá fora. Quando um homem é desacorrentado e, né, experimenta o mundo lá fora, ele sente o impacto, sente as dores desse processo, porque a mudança é grande, de estar com os olhos acostumados com o fogo de uma fogueira e de repente estar com os olhos diante do sol, né, ele fica praticamente cego. Mas aprende aos poucos a lidar com a realidade que de fato é a verdadeira. Quando ele volta para essa caverna e tenta explicar isso para quem está lá dentro, ninguém acredita nele. Até porque essas pessoas estão há tanto tempo acondicionadas a essa sombra que elas são incapazes de acreditar que lá fora exista alguma coisa que seja diferente ou que seja mais real do que a crença. Da mesma forma que o medo do choque, do impacto, faz com que muitos desistam da mudança. É a escola, né? Aqui você tem a metáfora completa em todos os segmentos, né? Nós vemos que as sombras projetadas ao fundo dessa caverna corresponde a essa tradição a que boa parte das instituições de ensino e a própria lei de diretrizes e bases resiste, né, em repensar, em mudar, muitas das vezes temerosa da mudança, porque essa mudança, na visão dela, pode acabar com a estrutura de escola tal como nós conhecemos hoje, né? Medo de o sol queimar as retinas, né? E os poucos que saem dessa caverna e tentam voltar para alertar são considerados os mentirosos, que são os vanguardistas do sistema de educação. Aqui de memória eu tenho 2 nomes de vanguarda que são ainda refutados por boa parte dessa estrutura tradicional de educação. Um dos nomes você já me ouviu falar até gastar, né? Paulo Freire talvez seja um dos maiores no cenário brasileiro, considerado patrono da educação brasileira. Contraditoriamente, porque embora a visão dele seja reconhecida como genial, muito raras vezes ela foi de fato aplicada. Rarissimamente. Qual é a visão de Paulo Freire? A visão de Paulo Freire está aplicada em 2 grandes conceitos que eu acredito que eu possa resumir aqui. Na deixis e na ideia de autonomia. Eu acredito que sejam as maiores forças dele. A deixis tem a ver com essa dimensão de prática, de uma educação focada na prática, ou seja, ensine em sala de aula aquilo que as pessoas de fato precisam aprender. Dentro da realidade dele, ele não tem chance de usar esse conhecimento desse jeito que está sendo ensinado. Então você está ensinando para quê? É uma revisão apoiada em prática. E essa prática, na visão de Paulo Freire, deve se ater a um tripé fundamental na formação humana, ou seja, preparar o indivíduo para o trabalho,
preparar o indivíduo para a vida em sociedade e preparar o indivíduo na sua dimensão humana. Ou seja, a educação deve servir a esses 3 princípios. E o pior de tudo é que nós não estamos vendo uma escola servir a nenhum dos 3 princípios. Não sei se você concorda. Porque, veja, a escola não tem preparado o bastante para o que o mercado exige. O mercado tem um nível de sofisticação muito maior do que as escolas são capazes de ensinar, ou têm se atentado para ensinar. Em termos sociais, as falhas também são brutais. Se não fossem tão brutais, o cenário da pós-verdade e da evolução das fake news não seria tão grave assim. O nível da desinformação não seria tão profundo. E tem falhado também na dimensão humana, já que o nosso nível de sensibilidade para as relações cada vez menor, as violências cada vez mais brutais, e saúde mental nem discute, porque não existe dentro da nossa composição. Então, essa dimensão prática não tem sido levada em consideração. E você, obviamente, dedicou anos e anos da sua vida para estudar uma matriz de conteúdo que nunca vai ser prática para absolutamente nada. E na visão de Paulo Freire, esse conjunto da prática garante que o indivíduo tenha autonomia, ou seja, que ele possa desenvolver o seu trabalho, ter a sua vivência política em sociedade e ter as suas relações na dimensão humana sem precisar se escorar no Estado, sem precisar de apoio de ninguém. Ou seja, é uma educação que liberta. Então, essa autonomia está associada ao desenvolvimento de uma liberdade positiva, já vinculando um pouquinho aqui a Isaiah Berlin. É o desenvolvimento de uma liberdade saudável dentro dessa sociedade. Eu considero mais uma utopia, porque nós nunca conseguimos fazer uma ideia dessa realmente vencer esses princípios mais velhos. Esses princípios mais velhos resistem como as sombras no fundo da caverna, enquanto visões assim, do mundo da realidade, do mundo prático, queimam as retinas e não são levadas em consideração. Alguns poucos que se desacorrentam e desenvolvem essa ideia são tidos como mentirosos, como comunistas, os que distorcem a visão de realidade. Além de Paulo Freire, eu acredito que Maria Montessori também seja um nome importante e eu não sei por qual razão, muito pouco exposta, muito pouco discutida. Maria Montessori tem... Eu escrevi errado, Montessori. Maria Montessori tem o apego principalmente na dimensão da afetividade e na dimensão da liberdade. A criança, o jovem, precisa ter liberdade para se desenvolver dentro do seu tempo, dentro do seu ritmo, dentro das suas necessidades. E é função dos pais, educadores, dos facilitadores do processo de educação, trazer confiança e suporte para essa criança, para ela se desenvolver de forma saudável. Você quer coisa mais linda do que isso? E mais necessária do que isso? Metade dos casos hoje de surto, de ansiedade, de depressão, talvez não se desenvolvessem se uma estrutura pedagógica dessa fosse aplicada. Mas muito pelo contrário, nós temos um sistema que nos diminui enquanto indivíduo, que nos faz sentir que nós somos sempre menores do que de fato nós somos, que ignora todas as bases culturais e sociais que nós já desenvolvemos e que impõe para nós uma matriz científica muito maior do que a nossa habilidade de percepção ou de absorção. Surdo. Então, ideias assim são a vanguarda da educação, que não chega à sala de aula, que não chega às reformas da educação. Então, nós temos aí, aos pouquinhos, em vez de realmente sair dessa caverna e reinventar o sistema de ensino, nós temos só colocado palha nas fissuras, nos buraquinhos do teto dessa caverna, em vez de sair de dentro dela. Está desabando? Está desabando.
Está servindo para o que as pessoas precisam? Não está, nunca serviu, na verdade. Mas nós vamos colocando um remendo aqui, um remendo aqui, um remendo acolá, para ver até onde vai, né? Com aumentos pífios da renda nas escolas, com o processo que nós temos acompanhado de desmonte da educação pública, né? Com a desvalorização dos professores, não tem havido mudanças significativas, né? Há um bom tempo, vista ainda como secundária, apoiada numa tradição atrasada. E agora nós vemos os golpes que essa escola sofre. Essa escola tem sido pressionada por todos os lados a executar uma mudança definitiva na forma como ela existe. Existe aqui a pressão absurda do mercado, né, a respeito da formação dos profissionais, e aqui eu me refiro tanto à educação básica quanto à educação superior. O mercado pressiona porque ele precisa da formação desses profissionais. E de dentro da escola, esses estudantes também estão pressionando sobre a relevância disso. Nós temos aqui a evolução do cyberespaço e a forma como o cyberespaço e essa tecnologia muda as relações de ensino-aprendizagem. Aqui o aluno não é mais dependente dessa estrutura vertical positivista, ele busca conhecimento na internet, ele tem professores acessíveis no YouTube, ele acha conhecimento por todos os lados. A educação horizontalizou e aqui o professor não domina o processo mais, ele pode no máximo orientar, mas dominar não. O cyberespaço, né, oferece uma resistência muito grande. Aqui nós estamos sofrendo a pressão da própria quarentena, né, vivida agora no século XXI, que vai ser um marco do sistema de educação, sobre as mudanças de acesso, né? E nós temos aqui uma quantidade gigantesca de variáveis socioculturais, socioeconômicas, que acabam pressionando cada vez mais a adaptação dessa escola, em termos de evasão escolar vinculada à pobreza, evasão escolar vinculada à gravidez na adolescência, quadros de violência dentro da escola, de bullying, falta de acesso à escola, falta de condições sanitárias dentro da escola. Então as pressões são muitas. Não sabemos se nos próximos anos essas pressões vão finalmente render uma melhoria no sistema de educação. Mas a escola está penando, né, por essas mudanças. Penando, né? E aí talvez você me pergunte, mas e hoje, 2020 já, não deu para perceber que precisa mudar? Não deu para perceber que precisa pôr mais dinheiro na escola? Não deu para perceber que a escola não é aquela instituição lá do século XIX, negligenciada, marginalizada, secundária, e que é preciso reinventá-la no cenário contemporâneo? Bom, talvez eu tenha visto, talvez você tenha visto, e talvez até as esferas de governo tenham visto. A questão é, isso é prioridade? Não, isso não é prioridade. E essa questão de prioridade política talvez seja hoje um dos maiores problemas que impede essa mudança no sistema de ensino. A educação hoje não é relevante. É aquela história de que um governo não vai formar pessoas críticas o bastante para retirá-lo de lá. Eu não sou muito fã dessas teorias conspiratórias assim. Eu prefiro dizer que não dá voto, né? Nós vivemos uma democracia ou uma política de contentamento. Então nós sabemos que o Estado trabalha para quem vai mantê-lo por lá, para agradar as massas, para trazer, vamos dizer assim, a noção de desenvolvimento, não o desenvolvimento em si. Então, vamos dizer que essa visão sobre contentamento está mais apegada à aprovação social do que necessariamente eficácia. O que o povo aprova, né? Quando, por exemplo, você hoje vai pensar sobre os seus candidatos à prefeitura,
ou a Câmara dos Vereadores, você olha quantas escolas foram reformadas. Você procura saber quantos novos professores foram contratados para as escolas. Você pensa, por exemplo, se esses professores estão passando por cursos de formação. Não é isso que garante voto. O que garante voto, por exemplo, é asfalto na rua, né? É incentivo para a instalação de novas empresas, é incentivo, no caso, para o avanço das empresas já instaladas. Isso que dá voto, né? Ou seja, essa democracia de contentamento está apoiada quase que única e exclusivamente em carisma e em elegibilidade. Enquanto o povo não está preocupado com isso, as pessoas também, a formação política também não vai estar, né? E veja, as pessoas estão satisfeitas com o que a escola oferece. O fato de ter só vaga na escola para pôr os meninos lá, para a maioria já é suficiente, né? Além de carisma, de elegibilidade, essa democracia de contentamento está apoiada também em projetos, vamos dizer, visíveis de curto prazo. Ou seja, são projetos que você pode colocar no seu santinho, no seu panfleto, no seu programinha no rádio e que podem ser executados em menos de 4 anos, dentro de um mandato. Você não reforma a educação com menos de 4 anos. Você não muda essa estrutura com menos de 4 anos. Estou citando mais de 500 anos de história de uma educação mal gerida. Você quer resolver isso agora? Não compensa. É um projeto que não rende eleição. É um projeto que não rende um santinho recheado, né? Porque não é um projeto que você faça assim, instantaneamente. Então, quem fala muito de democracia de contentamento é Habermas. E parece que ele vive aqui, né? De tão coerente que é com as nossas demandas sociais e políticas. Mas às vezes os políticos falam de educação. Eles falam de educação, fazer outra coisa. Ou quando fazem o negócio é o quê? Construir creches, 3, 4 creches. Construir não significa torná-las viáveis. Não significa fazê-las funcionar. Mas ampliou quadra, não significa ter contratado profissionais. Não significa aulas de educação física reais dentro da necessidade social. Né? Você tem muita coisa que é feita mesmo só pelo simulacro, pela aparência de estamos trabalhando pelo bem do país e não necessariamente soluções efetivas, porque soluções são bem profundas, são bem mais longe do que simplesmente fazer uma creche ou uma quadra. Né? Então, essa dinâmica de contentamento tem atrasado bastante a ideia de educação, né? Ou o que nós realmente precisamos em termos educacionais. Mas aí talvez você pergunte, mas as pessoas não estão vendo, como você está dizendo? Será que elas realmente não sabem que um bom sistema de educação é necessário? Olha, em termos de visão social, primeira coisa que você precisa levar em consideração, a ausência de nexo de causalidade. Isso aqui talvez seja um dos pontos que eu mais explore para boa parte dos temas e que funciona perfeitamente para qualquer recorte sobre educação. A maioria das pessoas não consegue perceber que educação esteja diretamente associada à dinâmica de trabalho ou à dinâmica de saúde, à dinâmica de convivência social, a dinâmica de formação humana ou a qualquer um desses outros fatores. Essa conexão não é perceptível. A maioria não percebe. Mas como que não percebe? Nós não temos o hábito de conectar a causa dos problemas quando eles aparecem aos problemas de segurança pública, né? Aos problemas políticos todos que nós temos vivido, como corrupção. Não. Nós tentamos assim, nós vemos o problema gera indignação, e da indignação nós tentamos um remédio para o problema. E esse remédio quase sempre fundado em ódio e em polarização. É assim que nós funcionamos.
Nós não olhamos para trás na tentativa de estancar a origem do derramamento de sangue. Nós vamos tentar enxugar o sangue depois de derramado, quase sempre abrindo novas feridas e aumentando a hemorragia, né? Então, esse remédio quase sempre apoiado em ódio, em revolta e principalmente no velho alinhamento carismático, que é quando o político vem cá, meio Getúlio Vargas, e te diz: eu vou resolver tudo por você. Fica tranquilo, fica calmo, porque eu sei o que fazer para você conseguir viver melhor, pra você ter paz. Sérgio Guardiola, outra vez, falando sobre o homem cordial, né? Somos todos assim. Então, tá vendo a lógica brasileira? A gente não analisa aqui. Ninguém pensa, se as escolas fossem mais cuidadosas, se houvesse mais investimento, esses problemas não aconteceriam. Vou cobrar do meu político que faça isso. Não, a gente vai para cá. Bandido, tá bandido. Tem bandido na rua, tá ficando droga na rua. Prende o bandido, mata o bandido. Bandido tem que morrer. Economiza bala, mata dois de uma vez. Vem o político e te diz: eu vou cuidar disso para você, vou fazer mais presídio. Está entendendo o fio da meada? Não é um fio que corre para cá, é um fio que corre para lá. E esse fio fundamental de vincular as causas, né, a causa de boa parte dos problemas sociais é ignorada. É um comportamento que nós temos para basicamente tudo nesse país. Estamos lidando agora com polarização política, com fake news. Fake news. Qual é o raciocínio? Tem que acabar com essas fake news. É um problema absurdo essas pessoas proliferando nisso. Tem que matar um tipo desse, propagar ódio. Não, está propagando mentira. Aí daqui a pouco surge um santo. Não sei o nome dele ainda, mas vai surgir um santo. E vai te dizer: nós vamos acabar com esse problema. Vai acabar depois que o negócio estiver derramado, mas ninguém discute. Nós temos que preparar as pessoas para terem senso crítico, para se desviarem desses processos ou para evitar produzir. Não tem. Então, a escola não é reconhecida como um dos pilares da formação. Ainda, como eu falei, né? Negligenciada, secundária, marginalizada. Né? E o professor, um babaca mal pago, que está ali tentando enxugar gelo, né? Até porque sem apoio, sem investimento, nada, né? Não funciona. E claro, como eu mencionei, como é um processo tardio, é natural que a visão social fosse de fato um pouco mais atrasado. Nós temos uma sociedade pouco escolarizada, né? Uma sociedade pouco escolarizada não reconhece que escola seja uma coisa importante, né? Como é que você vai convencer da relevância de uma coisa que essas pessoas mal provaram? A maioria que não teve formação crítica vai reconhecer que formação crítica seja uma coisa importante. O homem acorrentado à caverna vai defender que a vida lá fora é melhor do que a que ele tem ali, preso, confortável. Moral dos porcos, né? A gente reclama que está ruim, mas a gente nem se esforça muito por tentar sair desse estado, né? Então, se quiser associar aqui moral dos porcos, pode ficar legal. Moral dos porcos é uma discussão feita por Nietzsche. Nietzsche discute que boa parte da população de fato é indignada com os problemas que assolam, mas essa indignação resulta só em reclamar, ou em tentar criar os remédios, ou aceitar os alinhamentos carismáticos. Sair da lama, nada, está quentinha. É fedida, mas é quentinha. A gente fica quietinho. Então, essa vida de porco que todos nós estamos mantendo por ser a mais confortável nesse momento e mais conveniente à estupidez que nós experimentamos. Né? Nós somos estúpidos demais, ou boa parte é estúpida demais para reconhecer que a escola sirva para alguma coisa, ou que a educação precise receber mais investimentos, mais atenção política, ou mais, né, valor. Então, pérolas aos porcos, mais ou menos isso. E aí, isso que a gente conhece como cidadania, como direitos humanos, essa coisa toda, vai para água abaixo, dura pouco, não se estabelece.
Você está construindo um castelo no chão de areia. Vai derreter, vai afundar, já está afundando. Né? Eu sempre John Dewey para sustentar isso. Dewey é que comenta que não existe a possibilidade de uma democracia sólida sem que haja uma educação crítica. Cadê a educação crítica? Né? Não tem, não está tendo, muito pouco, numa base tão pequena que não alcança uma parte da população. Então, nós ainda somos um povo estúpido, com a cara enfiada na parede, sem perceber o buraco que nos cerca ou os abismos que estão diante de nós. Muitos estão caindo nesse abismo sem notar, rindo ainda dentro do velho alinhamento carismático. As mudanças são emergenciais e precisam ser muito mais do que uma promessa vazia de campanha.